representam tua alma, né? Que tá escrito aí nesse hino do ABC Futebol Clube. Olha, gente, lembrando ao torcedor, o ABC faz o primeiro jogo fora, lá em Goiás, contra o Aparecidense. Hoje à tarde a CBF deve dizer horário, né? O horário, provavelmente o dia é o domingo. O horário a CBF vai definir e joga a volta no estádio Frasqueirão no outro domingo. E a CBF também vai dizer o dia, aliás, o dia não, a hora, porque deve ser muito provavelmente o domingo. O ABC, viu, terminou agora com 40 pontos. É o líder geral da Série D. Foi o líder geral do grupo A3 que classificou 3 entre os 4. E é o líder geral da Série D com 40 pontos e um saldo de gols de 23 gols. O ABC tem 40 gols marcados. O segundo é o Aparecidense, que tem 39 pontos, mas tem 25 gols marcados. O ABC tem um ataque muito produtivo, é o ataque mais produtivo, com 40 gols, 23 gols de saldo. Em terceiro está o Campinense, com 35. E em quarto, o Atlético Cearense. Gente, o Atlético Cearense fez 28 pontos só. 28 pontos e conseguiu o acesso. É um negócio de doido, né? E se eliminar a Ferroviária. Se a gente pegar uma classificação virtual, né? É a Ferroviária, não? É o Ferroviário, acho. A Ferroviária é a de São Paulo. Não, mas é exatamente. Mas é a Ferroviária de Araraquara. É a Ferroviária. Não, é só para falar que se a gente pegasse uma classificação virtual, inclusive com os eliminados, o Atlético Cearense estaria ali sem medo de errar, num 10º lugar, tranquilamente, pontuação geral agora. E muitos times que pontuaram muito ficaram no caminho, inclusive a própria Ferroviária. O Castanhal também, né? O que foi o Castanhal, líder total. O Castanhal estava emprestando ponto no começo e depois... gastou os pontos, como diz Adriano. Se a gente começar o debate, você tem um recado, campeão. Recadaço, olha, gente. Quer aproveitar toda a qualidade e praticidade do Nordestão na palma da sua mão? Faça já suas compras online e aproveite a variedade de produtos e promoções imbatíveis que só a nossa mega parceria com os fornecedores pode oferecer. Acesse o site ou baixe o app do Nordestão. Selecione os seus produtos, agende dia e hora e escolha se vai receber suas compras em casa ou retirar nas lojas Lagoa Nova, Santa Catarina, Ponta Negra ou Nova Parnamirim, sem sair do carro, com um clique e retire. Receba tudo separadinho e organizado, da forma mais confortável para você. Baixe nosso aplicativo ou acesse nordestão.com.br. Vou repetir, hein, gente? nordestão.com.br. Nordestão Delivery, da nossa casa para a sua. Olha, gente, e o ABC ontem, como todos sabemos, venceu por 3-0. Gols aí do Alisson Negueba e o gol contra, né? O juizão poderia ter dado gol. Mas o Gustavo Henrique. Qual foi do Felipe? Gustavo Henrique. Não, foi do Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, ele fez de letra. Moral. O ABC fez um bom jogo, Itamar, na sua opinião? Olha, o ABC fez um bom jogo. O primeiro tempo perdeu gols, né? Como já tinha feito nessa Série D várias vezes. Deixou o torcedor nervoso. O ABC perdeu, na minha opinião, pelo menos 2 ou 3 gols muito fáceis de serem feitos, né? Pelo menos 2 nos pés do Gustavo, que acabou chegando atrasado ou errando o chute. Sim. 1 no pé do Alisson. E aí teve aquela questão da penalidade, né? Que, pelo amor de Deus, né? Na minha opinião, é uma chance perdida. Aliás, é uma chance tirada, né? Porque seria pênalti e o ABC teria feito um gol. Agora, o ABC tinha problemas nesse começo do jogo. Jogando com o Marcos Antônio como segundo volante, ele não tinha a capacidade física de fazer o que o Valderrama faz. Então, assim, ficava à esquerda, o Filipinho não estava bem, a esquerda do ABC era um problema, até porque era por lá que o Caxias explorava, né? Explorava lá com o Mateuzinho, com o Kelvin, e tem um detalhe, esses caras jogaram aqui, tudo que não jogaram lá. Exatamente. Os caras jogaram muito aqui, cara, jogaram muito mais. Demais, pois é. Então, assim... o ABC sofreu nesse ponto. Eu dizia já, homem, muda, bota o Marcos Vinícius lá. Já que o Filipinho não tá bem, desloca pelo menos o Marcos Antônio para lateral esquerda e você vai ter 2 volantes, você garante a cobertura, né? E aí, isso foi feito depois de uma forma diferente, mas foi feito no segundo tempo quando o ABC já estava 2-0 e aí matou o jogo, porque o time do Caxias não conseguia mais chegar. O primeiro tempo foi assim, o segundo tempo foi diferente. Primeiro, o ABC, com 4 minutos, fez um gol. E aí desesperou o time do Caxias. O que aconteceu? O Caxias foi pra cima, os espaços apareceram. O Alisson, depois na entrevista ao Ícaro, matou a charada. O Alisson disse, eu dizia a eles, toca de primeira, a gente vai fazer mais gols. E aí o que acontece? Espaços abertos, toque de primeira, o ABC fez o segundo e depois fez o terceiro gol, matando o jogo. E aí foi só alegria e festa da torcida. É verdade, isso que Itamar falou com relação aí à substituição de Valderrama, a entrada de Marcos Antônio, foi realmente algo que chamou muita atenção, porque a gente até comentava aqui entre papos informais, obviamente, falando sobre a necessidade de recomposição que o ABC teria, porque ia dar espaço que o ABC iria atacar, e era uma função que Valderrama tem muita perna, ele corre demais. É por mão, por mim, por ele. Ele consegue, como diz Paulo Nunes, parece que ele tem 2 pulmões.
De fato. E ele ocupa muito espaço no campo, ele pisa na área também, diferente de Marco Antônio. Marco Antônio é um jogador com muita categoria, muito mais do que Valderrama, mas acontece que ele não tem velocidade, além de ser mais velho, não tem o gás de Marco Antônio para chegar, ou de Marco Antônio não, de Valderrama, para estar em mais lugares. Então eu acho que foi uma aposta ousada e errada de Moacir Júnior. Acabou que não deu certo. Não deu certo, ainda bem que não foi pior, porque ele poderia ter entrado com Vinícius Paulista e Felipe Manuel e dado total liberdade, né? Gueba, Alan Dias, o Alisson e Gustavo Henrique na frente, né? Mas ainda bem que deu certo. Verdade. Foi interessante isso. E era difícil tirar Marco Antônio depois da primeira partida que ele fez em Caxias. Eu falei isso aqui, eu digo ele vai de Marcos Antônio pra premiar, porque o cara jogou bem. Por isso que eu disse, não tire Marcos Antônio não, bota ele lá no lugar de Filipinho, que tava nervoso, tava mal. Amarelou, viu? O Filipinho nos dois jogos, com todo respeito a Filipinho, ele não jogou bem, porque o Filipinho tinha vindo muito bem durante toda a história dele no ABC. No jogo lá em Caxias ele foi muito mal, e aqui nervoso, no primeiro jogo, muito nervoso. Aí no primeiro jogo aqui, eu acho que no primeiro tempo dele foi legal, foi bem, mas sendo que ele poderia dar muito mais. Eu vou ser injusto se disser que o Filipinho jogou mal no segundo jogo. Eu não acho que ele jogou mal, mas eu acho que ele tinha muito mais pra dar. Não sei se foi questão de nervosismo, né? Se era se ele segurou mais também a subida por pedido do treinador, ninguém sabe. Mas ficou tão claro a história do nervosismo. Ele 3 bolas, ele matou errado e entregou pro adversário. Ivan até disse assim, tá trabalhando de assassino de aluguel, tá matando pros outros. Agora, um ponto importante também sobre essa conquista do ABC, porque eu falei, eu ouvi essa frase de Luizinho Lopes em 2017. Ele me disse assim, ele disse, Ícaro, divisão de acesso, o título é o acesso. Ser campeão é a cereja do bolo. E nessa cereja do bolo, o Alisson foi, mais uma vez, o cara mais importante aí. Um dos caras mais... Correu o jogo inteiro, fez gol e deu passe. É o maior ídolo da história do ABC? Dá pra fazer essa análise? Olha, se você for... É uma pergunta polêmica, vai causar uma boa resenha. Dá uma boa resenha. Que o Rubinho não usou, a gente vai poder fazer isso até depois. Acho que isso merece um programa específico. Merece um programa. Quem seriam os ídolos maiores da ABC? O ídolo maior do América. Agora, se você avaliar, ele foi o cara que foi criado no ABC, cria do ABC, é Potiguar. Ontem eu disse depois do jogo, infelizmente o Júlio não pôde estar no jogo. Júlio, terminou o jogo, o Ferreira atravessou o campo todo de joelho. Pagando uma promessa dele. Ele e o Fumaça. Pois e Rodrigo Fumaça. O Ferreira, cara, é o cara da terra, cara criado aqui, cara que tem compromisso, é um cara que tem os vizinhos, os amigos, é um ABCdista. Esse é o ídolo. O ídolo é o criado aqui. Eu não estou dizendo, eu disse ontem, é uma utopia, eu não trabalho utopia, você formar um time todo de atletas da casa. Não dá. Você não vai a canto nenhum. Você tem experiência de alguém para trocar, inclusive, com esses jovens. Mas é aí que se forma o ídolo. E o Alisson é esse ídolo formado na casa, é o cara que jamais vai jogar no time rival, que é o América, até pelo comportamento dele nas redes sociais. Acho que o americano não jamais ia aceitar. Não vai querer. Aceitaria nunca. Nem ele aceita, nem o americano. Então, assim, é isso, gente. É esse tipo de aura, é o cara das decisões. Eu disse antes do jogo, é o cara das decisões. Quem vai ser o cara? Rapaz, o cara que decide pro ABC há muito tempo. É o cara, inclusive, que constrói o estádio pro ABC, que um módulo foi ele e deu. Sim. Né, com a venda dele no módulo dele. Pois é. Legal. Então, gente, optei nele. Eu não tenho a menor dúvida. Só acrescentar um ponto também nessa discussão aí. O Alisson marcou em todas as fases do mata-mata. Olha aí. Contra o Retrô, contra o 4 de julho. 4 de julho ele fez 2 vezes lá e Lô. E aqui, mais uma vez, o cara da decisão. Agora, falando como torcedor sobre maiores ídolos da história. Eu frequento o Machadão desde o futebol, aqui desde 1990. Foi o meu primeiro jogo. Vi alguns ídolos, não vi Danilo Menezes jogar, sei da história que ele teve pelo ABC. Não vi Alberi, mas sei da história que ele teve também pelo ABC. Mas Alberi jogou no América. Danilo Menezes não tem gols de acesso como teve o Alisson. O Alisson é cria do ABC. Primeiro jogo dele, primeira final do estadual, fez 4 gols no América. Nesse mesmo ano fez 2 gols importantíssimos contra o Bahia, que classificou o ABC em 2007. Fez o gol do acesso contra o Bragantino, que foi um golaço, inclusive. Fez o gol do acesso neste ano, sem falar nos gols que já fez contra o América, gols em campeonatos. E toda a postura dele e também desprendimento que o Alisson tem. O Alisson, entre idas e vindas, ele tá no ABC desde os 17, profissionalmente, 17 e 33 anos. É uma longevidade
longevidade muito grande e você não vê o Alisson, ele em nenhum momento, ele nunca foi vaiado pela torcida do ABC. Ele é, pra mim, disparado o maior ídolo da história do ABC. Você vai lembrar aqui de Sérgio Alves, o pessoal da geração dos anos 90, foi um grande jogador. Vai lembrar de Rob Gol, que também foi um grande jogador. Vai lembrar de Reinaldo Aleluia, que jogou no América também. Vai lembrar de Ivan, que foi um atacante que foi o nome mais gritado pelo ABC, porque ele tava muito no banco. Foi o jogador que a torcida mais gritou na minha geração. Mas o Alisson é, sim, de fato, o maior ídolo da história do ABC. E digo mais, é um dos maiores ídolos do futebol potiguar como um todo. Eu acho que pra fazer frente a ele, somente Souza do América, que é de fato também o maior ídolo da história do América. Só o Ícaro me passou aqui, lembrando que o Ferreira não é daqui, é de Minas, né? De Minas eu também sou. Diga. Não, das Minas. Foi o Augusto Foi o Augusto. Das Minas Gerais. Essa mensagem, né? O Augusto, Gerais, das Minas. Nosso parceiro do Globo Esporte. Augusto, além de tudo, um grande fotógrafo e atacante, goleador. Um grande fotógrafo, eu acho que é só isso. Ele teve uma foto atacando goleador. Tem uma foto que ele fez lá no... Sim, além de jornalista de mão cheia. Também é craque. Vamos ouvir o Moacir, colocar o Moacir no circuito? Bora. Moacir Júnior falando em vídeo também no YouTube pra galera que tá nos acompanhando. Sentimento único, porque todos sabem, né, que eu cheguei aqui, o ABC estava prestes a não ter calendário. A gente teve que batalhar muito para ganhar a Copa RN. Depois deu uma deslizada aí por motivos que sabemos no estadual, mas a gente sabia, Copa do Brasil, aquele resultado épico contra a Chapecoense, depois do Flamengo uma partida indigesta, né, uma parada muito dura, mas a Série D, a gente entrou lá no dia 5/6 contra o 13, focados em subir. E em momento algum a gente saiu de dentro os 4, né? E aí mesmo assim gerou muitas vezes algumas alternâncias, muitas críticas, e a gente soube lidar com ela pela experiência que a gente tem. A todo momento o presidente Bira e os jogadores estiveram comigo mostrando total apoio, os jogadores não abriram mão do nosso trabalho e eu sou muito grato a eles pelo respeito, por tudo e dizer a vocês isso, né? Os principais responsáveis por esse acesso são os jogadores, é tudo um conjunto de fatores, né? Se a gente não tivesse tido revés aí, não tivesse virado o jogo do Retrô, a gente tinha hoje menos 200 sócios. Hoje, graças a Deus, a gente tem quase 4 mil e vai aumentar mais, porque essa torcida realmente é maravilhosa, ela merece. Mas foi uma tarefa muito árdua. Mas eu consegui conduzir com a minha experiência, com a minha vivência no futebol. E feliz demais, porque essa região do país aqui é minha segunda, é bicampeão da Copa RN. Muito bem, ele tá falando da região e ele disse depois que a água fazia bem a ele. E faz, mas... Ele falou falou de uma dívida, né? Ontem falaram muito em dívidas. A dívida do Alisson foi o pênalti. Isso. Contra o Sampaio. Em 2019. E Ícaro foi buscar isso lá, porque não é fácil, né? Sem mexer numa ferida do cara no momento que ele tá grandão, né? Pois é, mas era uma boa pergunta. E aí é exatamente. E ele lembrou, é verdade. E ele falou bem. E ele levou muita pancada. E ele falou quase cronologicamente as pancadas, a questão das reduções. E o Moacir falou de 2014, daquele problema pessoal que ele teve que saiu num intervalo muito curto. E aí pagou a dívida, né? Pagaram as dívidas. Exato. É só que o seguinte, eu acho interessante, e aí o torcedor americano, depois a gente vai falar do América também, né? Acho que a experiência foi importante. Sim. Muito importante a experiência do Moacir. Primeiro que a gente estava dizendo aqui em off, conversando com o Júlio, né, que o ABC, diferentemente do América, em termos de postura em Natal, sempre foi extremamente, principalmente no mata-mata, muito agressivo. O ABC foi muito agressivo ontem contra o Caxias. Muito. Em quase o tempo todo. O ABC foi agressivo. Uma postura muito agressiva. E eu dizia no comentário do jogo lá em Campina Grande que faltou ousadia. O que sobrou de ousadia em Moacir, principalmente nesse jogo, e tá aí o resultado dos 3-0. Essa experiência do Moacir foi importantíssima para essa. Alguém tem dúvida disso? Nenhuma. E outra coisa, a contratação de Moacir Júnior, muita gente criticou. Eu fui um torcedor que não gostei muito quando anunciou Moacir Júnior. Eu fiquei bem desesperançoso. Se falarei, você gosta muito do trabalho de Moacir Júnior? Não, eu digo não é um trabalho que me enche os olhos, não. Mas acontece que ele tem uma virtude gigantesca. Primeiro, não inventa, e o cara não inventar é muito bom. Você não tem um professor Pardal tomando conta do seu time. Moacir Júnior não inventou. E outra coisa, ele foi ousado sempre que precisou. Ele não foi retranqueiro, ele foi mais cauteloso naquela partida lá de Caxias. Pelas circunstâncias, estava sem um atacante e ele viu uma oportunidade
deixar o meio campo mais povoado, e assim o fez, e Marco Antônio foi muito bem, como a gente falou, naquele jogo. E nesse jogo em Natal, ele abriu os peitos, como diz lá no bar da gente, abriu os peitos, foi pra cima e disse, só vai ganhar se fizer gol, meu amigo, não é se não levar não. Então, e assim ele fez, e jogou muito bem o ABC, sob o comando dele, que tem todo o mérito pelo acesso. Verdade. Eu vou mandar um abraço aqui pro Beckenbauer, isso é não. Esse deve jogar bom. É, o grande Beck, tá escutando a gente em Corrente, no Piauí. Tá longe, hein? Deve estar frio aí, inclusive. Vou perguntar, Beck, cadê o cheque? O cheque de Becker. Na sombra, né? Gente, lembrar para o torcedor que o futebol é uma caixinha de surpresas. Ninguém sabe o que vai acontecer em um jogo, mas se tem algo que a gente pode e deve evitar que aconteça sempre, são os acidentes com a rede elétrica. E eles são mais comuns do que você imagina. E a vida não é uma partida de futebol pra gente colocar em jogo. Por isso, faça a sua parte. Se você for construir ou reformar, mantenha uma distância mínima de 2,5 metros da rede elétrica e nunca aproxime barras e vergalhões dos fios. Não instale antena próxima dos fios dos postes e nem pense em fazer gato de energia. Um negócio que é crime, coloca a vida de sua família em risco e ainda prejudica todo o bairro. Quer saber mais como evitar acidentes com a rede elétrica e ainda economizar energia? Tem uma pessoa que sabe tudo do assunto, Dona Neia. Siga @Dona Neia Oficial nas redes sociais ou acesse o site nãovacilenão.com.br. E lembre-se, em caso de acidentes, ligue 116 na mesma hora e fale com a Neoenergia Coserne. É isso aí, gente. Eu pedi pro Ícaro deixar no ponto aí já um presente pro torcedor ABC disso. Aí nesse primeiro tempo do Tribuna Esporte. Mas mandar um alô aí pra galera que tá acompanhando a gente no youtube.com/Jovem Pan News Natal. Tem uma galera nova, a gente tá vendo aqui, tem muita gente nova que tá desde agora acompanhando o programa. A gente quer dizer a vocês pra ir lá, ativar o sininho, fazer sua inscrição no canal, pra seguir a gente. A comunidade é enorme. E outra, tem um detalhe, vocês não precisam escutar ou assistir de imediato. Preciso sair. Vai lá no YouTube, vai estar a gente lá de novo, aquelas caras bonitas, lindas e maravilhosas, né? E vocês vão poder ouvir o programa, assistir o programa a qualquer hora. Então, vai lá, curte e se inscreve no canal. Grande abraço, obrigado. Vai um presente então pro torcedor novo? Vamos lá. Vai lá. Ivan Nunes. ABC lá veio o Alan, rolou pro Negueba pelo lado esquerdo, dominou, trouxe pro meio, bateu pro gol na trave, que lindo! Na Série C do Campeonato Brasileiro, no contra-ataque rápido, pelo lado canhoto, Negueba dominou, ajeitou como ele gosta, fez o corte, trouxe pro meio, soltou a bomba, ela bateu no poste esquerdo do goleiro Marcelo Piton e tá na rede. Tribuna Esporte. Oferecimento